Saúde na Web, um programa do Grupo Hospitalar Estadual. Um grupo formado pelo Hospital Psiquiátrico São Pedro, Hospital Colônia Itapuã, Hospital Sanatório Partenon e o Ambulatório de Dermatologia Sanitária. O dia 10 de outubro é o Dia Mundial de Saúde Mental. Este ano, com o tema Depressão, a crise global. Para conversar sobre esse assunto, convidamos a médica psiquiatra Luísa Gimeno, que presta atendimento no ambulatório Melanie Klein, do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Lia. Os dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 350 milhões de pessoas são afetadas pela depressão. Doutora Luísa, afinal, o que é a depressão? Pode ser considerado um transtorno mental? Quais seriam esses sintomas? Sim, é considerado um transtorno mental e é caracterizado por desânimo, tristeza, pensamentos de ruína ou semelhantes, lentificação no campo da psicomotricidade e até a dinamia, né? E causando também diminuição na capacidade laboral e de estudo das pessoas, né? E os fatores, a gente pode citar alguns fatores que podem desencadear o problema da depressão? Bom, eu acho que não dá para responder isso só individualmente, né? Há que pensar que a vida moderna, não, contemporânea, vamos dizer assim, e urbana se caracteriza por pressa, urgência, muitos compromissos e um esvaziamento até do convívio social das pessoas do ponto de vista mais das relações afetivas, né? Enfim, né? Isso cria muita expectativa, né? Em cima do sujeito e ao mesmo tempo o sujeito também tem as suas expectativas individuais, seus anseios, nem sempre consegue alcançá-los, né? Fora isso, viver, né, e crescer não deixa de ser acumular perdas, né? Então, como os seres humanos reagem a essas perdas, né? Como se adaptam, como enfrentam isso, né? Muitas vezes a reação é de depressão, talvez por isso, né, seja um problema tão prevalente, né? A depressão pode ser considerada também um problema hereditário, genético. Sendo assim, ela pode ser um problema previsível e, sendo previsível, prevenível. Estudos falam de genética, né, de uma hereditariedade genética com forte possibilidade de ser, né? Mas eu prefiro falar na questão da psicogenética, né? Como o ser humano, ele é humano e cultural, e culturalmente, né, a gente aprende comportamentos, né? Aprende e vai desenvolvendo, né? Nem tudo é tão inato, nem tudo é tão orgânico, né? Mas o sujeito é um sujeito cultural também, né? Dessa forma a gente aprende a reagir melhor ou mais a contento, né? Sendo assim, por hereditariedade genética, eu posso me prevenir, né? No sentido de, eu tenho alguém na família que sofre de depressão, enfim, eu posso já me preocupar com isso de antemão e já tomar alguns cuidados. Tem alguma forma de... Justamente o fato, a prevenibilidade dessa condição está em a gente se dar conta, né, de que alguém tem a prevenção sempre parte da detecção precoce, né, e detecção também dos fatores de risco para isto ou para aquilo. No caso aqui da depressão, né, quanto mais cedo a intervenção ocorrer, melhor. A intervenção ela pode ter vários aspectos, né? No caso de uma depressão leve, né, talvez não precise, leve a moderada, talvez não precise de medicação, de outras técnicas, mas o fato de grupos de terapia ou individualmente, né, eles contribuem bastante, né? Isso é uma boa forma de
de tirar o sujeito do isolamento e daquele mundo sombrio em que ele está, para poder começar a trocar alternativas. No caso da depressão, né, que ela pode ser classificada em leve, grave, quando apresenta o diagnóstico para essa depressão, ela pode ser feita por um não especialista, não sendo psiquiatra ou psicólogo, mas num atendimento que seria primário, básico de saúde? Sim, com certeza. Ela também tem estatuto de uma condição médica, né? No posto de saúde, as pessoas também que trabalham lá, os médicos e outros profissionais, estão acostumados a detectar. Nem sempre, vamos dizer assim, vai ser feito um diagnóstico de acurácia, vai ser diagnosticado mais às vezes um problema, e as primeiras intervenções, até o encaminhamento, se for o caso, para um serviço mais especializado, pode começar, né? Um familiar pode perceber já alguns sintomas, e assim, uma coisa interessante, a própria pessoa pode se perceber num processo de depressão? Uhum. Eu lembro de uma conhecida dizendo que tocava o telefone e o interfone da casa e ela não me atendia. Não tinha vontade de atender, não tinha vontade de falar com ninguém, né? Até que ela começou a se dar conta que tinha muitos recados acumulados na secretária eletrônica. Nessa medida ela disse, mas espera aí, eu estou evitando, né? E de falar com as pessoas e tal, e aí pensou em procurar um auxílio para ver o que estava dando de errado. A outra coisa que é bem comum, as pessoas não têm vontade de tomar banho, não têm vontade de sair do quarto, só ficam às vezes dormindo. Já seria um pouco mais intenso, mas ao mesmo tempo um quarto fechado, né? É uma tendência a uma satisfação mais primitiva, mais regressiva, a do sono e do sonho, né? Então as pessoas ficam ali mais atiradas. Então, se a gente vê um familiar que está se isolando, que faz dias que ninguém fala um adolescente que deu para se trancar muito no quarto e a tendência a ficar na cama, vamos pensar nisso, vamos pensar que ali tem um problema, que a pessoa precisa de alguma ajuda, né? Uhum. E bom, a depressão pode dar em qualquer fase da vida, no caso adolescente, criança, idoso? Sim. Tem algumas formas mais típicas de acontecer nas faixas etárias, digamos, né? Uma criança deprimida, ela pode ter, e em geral tem, muito problema de aprendizado, né? Ou não vai para o colégio, mas vai e fica alheio, né? Que pode ser confundido com outro tipo de transtorno, mas muitas vezes pode ser simplesmente a depressão. Está passando por um momento que não se sente assistido por familiares, ou perdeu algum familiar, né? Isso não é raro. Nos adolescentes é muito variado, né? Até uma coisa mais, tanto de ficar isolado quanto ficar saindo em grupo e agitados e tal, né? E nos velhos, depressão em velhos, é um outro capítulo, né? Que a gente pensa, muitas vezes a gente pensa que a velhice já seria uma depressão, né? Uhum. Corriqueiramente, não estou falando como profissional, né? Mas na verdade não, né? A depressão em velhos é um capítulo que deve ser considerado. O ficar velho, né, pressupõe diminuir uma série de coisas, mas não necessariamente os contatos sociais que são mais adequados. Claro, eles vão perdendo, alguns velhos vão perdendo muitos amigos e tal, e vão ficando mais entristecidos, né? Mas ao mesmo tempo reunir-se com os parceiros, ter alguma atividade, né, ter contato com gente. A socialização, que a gente vê também que os adolescentes, os jovens, né, eles têm a vida mais individualizada, mais reclusa hoje, com o uso do computador, fecha no quarto, é uma coisa
Não dá para se dizer que todos que fazem isso estão com depressão, porque isso é uma atitude bem comum hoje no jovem. Mas a gente pode dizer que essa falta de socialização é um fator que pode vir a desenvolver a depressão. No caso dos idosos também, né? A socialização, enfim, seria um fator, né? De proteção. Né? De poder se envolver e tal. Só que no caso dos jovens, o que eu vejo hoje é que esta forma de comunicação, deixa eu ver, antes da gente ter computador, era muito comum, já na época que o telefone nas nossas casas estava mais popularizado, porque eu fui ter telefone na minha casa, deixa eu ver, eu já tinha 21, 22 anos. Foi em 82 que chegou o telefone na minha casa, já estava na faculdade. Né? Mas, dali em diante, como mais pessoas tinham um telefone fixo, tu ligava para uma família, né? E o telefone só dava ocupado. Aí o que tu pensava? Os adolescentes estão pendurados no telefone. Lembra disso? Sim. Depois veio a cobrança dos impulsos, aí vinha a bronca da família, olha a conta do telefone, o tamanho que tá. Né? E eu acho que no computador, hoje em dia, via computador, é uma forma de... Eles falam com a turma toda ao mesmo tempo. É verdade. Tanto de bem virtual quanto de mal. Tanto para tramóia ou para, para rolo, quanto para as coisas boas. Né? As fofocas, tudo passa muito por ali. O que eles começaram a conversar no colégio se complementa depois pela rede social, muitas vezes. Acho que a gente tem que ficar de olho, uma socialização virtual, mas ela é válida. Sim, eu acho que sim, é válida também. Né? Tem todos os riscos que hoje se fala, mas eu acho que é válido e mais ficam em contato. Ao mesmo tempo não estão na rua. Porque na rua tem assalto, tem um monte de coisa. Não que não possa vir por meio do computador o perigo também, mas estão dentro de casa, tem muitos pais que dizem, bom, ele está dentro de casa, eu fico mais tranquilo. Chama a turma para cá, chama a turma para outra casa, não é verdade? A depressão dos adolescentes jovens, principalmente, pode ter uma relação com o uso de drogas? Sim. A depressão, em geral, é uma das condições que faz com que o sujeito vá atrás de uma, entre aspas, automedicação. O que eu quero dizer com isso? Assim, eu vou fazer uso de alguma substância que me deixe para cima, né? Ou que me anestesie, ou que me faça esquecer, tá? Então, o que está me incomodando, o que me faz sofrer, né? Então, acho que essa é uma das coisas que as pessoas vão atrás das drogas. Por outro lado, o uso continuado das substâncias, além de impedir que um sujeito mais inteiro, mais maduro ali aconteça, a droga vai impedir muitas vezes essa formação, tá? Que se complete o processo da personalidade, por exemplo. Né? E, além disso, o uso crônico das drogas causa depressão, pela fase da privação, né? Embora algumas sejam do grupamento estimulantes, né? Dos estimulantes, na caída vem uma deprê química mesmo que seja, mas bem acentuada. E a tendência a cronificar. Então, se a pessoa já tinha coisas depressivas, né, a tendência é piorar. Nos casos graves da depressão, né, que precisa ali de um tratamento, medicamento, a depressão pode limitar os indivíduos nas suas ações cotidianas? Ele tem que ficar sem fazer as... Ainda estava pensando na minha última resposta, como é que foi? Perdoa. A depressão, no caso, né, de precisar de um tratamento, de um medicamento, nos casos mais graves, ela pode limitar o indivíduo nas suas ações cotidianas, no seu dia a dia, deixar de fazer coisas, deixar de viver. Sim. O sujeito tem dificuldade para acordar, para cumprir o horário, para terminar as tarefas, porque uma tarefa que normalmente levaria, sei lá, 5, 10 minutos, ele vai ficar ondeando, fazendo, vai se desinteressar.
Ai, falta energia. Uma leitura, lê de novo, não consegue prender, né? E ao mesmo tempo, o que não é feito funciona como uma pilha que oprime mais ainda o sujeito, né? É aquilo que ele não está fazendo e aquilo ali está perto dele. E ele se sente pior, né? Então, a ansiedade é também considerada um transtorno psíquico-emocional. Pode ter uma relação com a depressão? Sim, sim. A ansiedade seria, eu posso tentar comparar com assim, uma pessoa muito energizada, tá? Ela com um carro acelerado, ele consome, mesmo que ele ande devagar, como manda a regra, mas ele consome muito mais gasolina, é aquela regulagem da lenta e da... Então, a pessoa ansiosa, ela vive, digamos, mais ligada, ela se consome mais. Isso, economicamente falando, né, em termos de energia, vamos dizer que depois faz falta. E essa energia toda que foi consumida, ela pelas tantas, vem um cansaço, vem um desânimo, né? E isso é uma das formas, mas geralmente a ansiedade é como se fosse um farolzinho, farol não, como é que eu vou dizer, uma antena da pessoa tentando captar tudo, preocupada, né? E isso provoca um consumo energético até. E é como se houvesse perigos, né, à vista e tudo mais, né? Bom, isso cronicamente também faz com que eu me isole, né? Porque eu imagino que existam perigos, ou estou sempre com medo de enfrentar esta ou aquela, eu vou evitando as situações que me deixam assim, eu vou me isolando, né? Tem gente que não sai mais de casa, que não vai a um cinema, não vai a uma peça, não visita outras pessoas, né? São várias que as pessoas vão ficando fechadas na casa. É de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E tchau, não se faz mais nada. Então, não procura sair da rotina. A rotina traz a segurança. Exatamente. Né? Então, também isso. Então, as relações entre a ansiedade e a depressão são os dois fatores assim que levam as pessoas também a usarem drogas, álcool e drogas, né? Álcool e drogas. Antes eu falei só de drogas, mas é bom corrigir isso, porque o álcool já é um grupamento do depressor do sistema nervoso central, mas justamente o primeiro efeito é deprimir um pouquinho, né, digamos, aquela área da censura e tal, e ao deprimir a censura eu fico mais soltinha, me largo e tudo mais, né? Se eu continuo bebendo para manter o efeito, daqui a pouco eu vou ficar em coma, por exemplo, né? Se eu não tenho experiência, isso é comum nos jovens, né? Acontece comumente nos jovens, não que seja correto, né? E, enfim, é isso, né? A Organização Mundial de Saúde aponta que em alguns países, menos de 10% das pessoas têm acesso ao tratamento ou ao diagnóstico. Tem alguma ideia de como é considerada esses dados aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul? Aqui no São Pedro, como é o atendimento? Se faz o diagnóstico muito da depressão? Enfim, assim, tanto como transtorno primário quanto como comorbidade, né? Eu acho que eu estou para te dizer que, sei lá, vou chutar mesmo porque eu não sei te responder precisamente. Né? Me lembro, há 10 anos atrás, a gente fazia uma pesquisa ali na UD, na época eu trabalhava na unidade de desintoxicação, e aí a gente fez uma pesquisa dos CIDs. Bom, todos os primeiros, para estar lá naquela unidade, era de álcool e drogas, tá? E o segundo diagnóstico era de transtorno de humor em geral. Se eu falo em depressão, eu posso falar também no inverso dessa moeda, que seria a parte mais maníaca, né? Digamos, de uma bipolaridade, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem transtorno bipolar, né? E tem a depressão unipolar e a depressão bipolar, né? Muitas vezes, quando a gente trata com medicamentos um deprimido,
pode aparecer um episódio maníaco ou hipomaníaco, né? E isso a gente tem que ficar atento e antenado, né? Por isso que eu disse que primeiras intervenções é de conversar, de terapia individual, até as técnicas da terapia cognitiva comportamental hoje em dia também, tá? Então nem sempre é só medicação, tá? Mas qual era a pergunta mesmo? Que eu me perco. Aqui no São Pedro nós temos da estatística. Tá. E naquela época, naquela pesquisa, a gente levantou que assim, mais de 50%, 55%, isso me lembro, só dos pacientes que internavam. E tinha gente que internava, ficava pouco tempo e saía. Então a gente tinha uma casuística grande. Tinha o Sebride também, lá em São Paulo, que recolhia sempre os relatórios das nossas produções, né? Desde aquela época do Sebride, nos anos 90, eu me acostumei a registrar todos os casos com CID, né? E aí a gente tinha um movimento, né, dos pacientes que entravam e saíam. Tá? Então, 55% dos casos eram de transtorno de humor e depressão, tá? Seja unipolar ou bipolar, mas estavam ali diagnosticados. Teria que esperar 1 mês, 2 meses, mas às vezes até na própria história do sujeito a gente já conseguia detectar essas coisas, tá? Então a melhor coisa hoje em dia era fazer o tratamento combinado, né, de ambos os transtornos, né? Então não só desintoxicar, mas começar a caracterizar através dos critérios, ver se estão atendidos os critérios de diagnóstico, porque veja bem, a gente pode acordar triste um dia, né? Sim. Né? Então, esses tempos morreu uma personagem importante da nossa história, né? Tá todo mundo meio triste e deprê, né? Digamos, circunstancialmente, faz parte, né? Mas na medida que essa pessoa não era tão íntima do nosso cotidiano, né? A Hebe Camargo, tu lembra? Sim. A Hebe disse uma coisa bem interessante, me conta uma paciente, que a Hebe sempre tinha muito senso de humor, né? Ela sempre estava tentando levar tudo para cima. E alguém perguntou para ela se ela não estava com medo de morrer. E ela disse que medo de morrer não, porque todo mundo vai morrer um dia, mas me dá uma peninha. Ou seja, é uma pessoa que gosta da vida, né? Que, enfim, essa melhor tradução de tudo isso, né? E ela não perdeu a alegria de viver. Para outras pessoas isso pode ser mais complicado, mais difícil, né? Então, o apoio... Difícil até de lidar com a possibilidade, né, de um dia... Isso. Cada ser humano é único, né? Então... É verdade, verdade. Nós agradecemos, então, a participação e os esclarecimentos da médica psiquiatra Luísa Gimeno sobre depressão, mas se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma ponderação, uma sugestão, deixe seu comentário no www.grupohospitalarestadual.blogspot.com.br. Tchau e até a próxima com Saúde na Web.